tarde, galera do terceiro ano da Escola Carlos Pena Filho. Hoje vamos falar sobre o cubismo, mas antes de entrar nesse conteúdo, cubismo, vamos falar um pouco das vanguardas, para que vocês entendam o seguinte: todas as vanguardas elas vieram para quebrar paradigmas. Então, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, todas essas vanguardas, elas vieram com o intuito de quebrar esse paradigma, ou seja, chocar com a sociedade. Porque até então nós temos uma arte conservadora, uma arte clássica. Mas as vanguardas não, elas vieram justamente, as vanguardas, elas são o estopim do modernismo, ou seja, o nome vanguarda se arremete a algo à frente do seu tempo. Então, as vanguardas, elas são o estopim a caminho do modernismo para chocar. É tanto que, voltando aqui para o cubismo, ele chocou bastante, né? Que as pessoas não, até então, quando viram esse movimento, essa vanguarda, elas ficaram impactadas, elas ficaram sem reação diante o escancaramento, diante a libertinagem que essas vanguardas elas traziam. Então, o cubismo, né? Essa vanguarda, ela surge no final do século XIX e adentra aí o século XX e vem com características bastante marcantes. Vou falar para vocês como nós temos dois tipos de elementos dentro do cubismo, que é o cubismo analítico e o cubismo sintético. No cubismo analítico, o que é que os artistas, o que os pintores eles procuram? Eles procuram decompor as imagens. É perceptível, né? As imagens também, que nesse cubismo analítico, as imagens elas ficam numa única cor, como o marrom. O marrom ele predomina. E nesse cubismo analítico, nós temos também a valorização das formas geométricas, né? Por mais que no cubismo analítico as cores sejam decompostas, ou seja, aqueles desenhos que você tem que observar mais de uma vez para você entender, elas geralmente vêm por formas geométricas, né? Ou seja, o triângulo, ou o próprio cubo, né? Como é composto, né? Por o nome cubismo relata ao cubo. Então, são formas que estudamos na matemática. Então, prestem atenção nisso, tá certo, galera? O cubismo se remete muitas vezes às formas geométricas. No cubismo sintético, já começa-se a entender o que está sendo exposto numa tela, num quadro, né? Então, o pintor ele já começa a pintar vidros, começa a pintar números e dá para você entender, não precisa, diferente do cubismo sintético, o cubismo analítico, você de cara, você já consegue entender o que é que o pintor ele quer passar. E dentro desse nome do cubismo, nós temos vários nomes, né? Temos nomes famosos que eu vou citar agora para vocês, como Paul Cézanne, Picasso, né? Porque Picasso ele foi influenciado, né? Na verdade, por Paul Cézanne. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tudo que nós temos, essas correntes, vanguardas, são nossos artistas brasileiros, eles bebiam na corrente europeia. Muitas das coisas que nós temos em nossa cultura, na literatura, na arte, são correntes que vieram implantadas, né, da Europa e certamente colocada na nossa cultura. Então, o mesmo acontece. Então, vou dar um exemplo para vocês.
O exemplo é Tarsila, né? Tarsila do Amaral, ela foi a Paris e lá conheceu grandes nomes, né, do cubismo e em sua pintura, vou dar um exemplo, a pintura do O Mamoeiro, vocês podem pesquisar. Então, ela bebeu nessa corrente, né? Ela conheceu grandes nomes, percebeu como eles arquitetavam esses desenhos do cubismo e nesse quadro O Mamoeiro, ela conseguiu colocar em sua tela traços do cubismo. Então, isso é importante para a nossa cultura. E, além disso, o cubismo ele vem com formas, seus desenhos, com bastante formas volumosas, avantajadas, características. E o cubismo ele não quer mais se aprofundar, mas sim colocar coisas, vamos dizer, superficiais mesmo, entendeu? Não se aprofundar. Por quê? Porque é uma vanguarda que veio para chocar. Essas vanguardas europeias, elas não estão aqui para agradar ninguém, mas sim para ir de cara, para ir ao encontro, bater de frente mesmo com aquela arte que a gente conhece, com aquela arte clássica, com aquela arte que é valorizada pelo, vamos dizer assim, pelo Deus, pela simplicidade, né? Isso, pelo aquele classicismo. Não, as vanguardas agora elas querem realmente chocar com a sociedade, bater de frente. Elas vieram justamente para fazer valer. Então, tudo começa, né, em Paris, quando Pablo Picasso faz uma exposição lá em Paris e ele apresenta esse novo momento, né, que essa arte cubista, destacando as senhoras de Avignon. Nesse quadro percebe-se as formas geométricas, como elas estão inseridas umas nas outras, todas em pé, e tornando-se um quadro bastante importante até hoje, né, para a nossa sociedade, já que é uma vanguarda conhecida nacionalmente, e há esse nome, né, que deu início como Pablo Picasso. E por que é muito importante? Porque não existia, né? É algo inovador que apareceu e tornou-se um choque culturalmente, um choque para a sociedade. Então, lembre-se que tudo que remete ao cubismo, vamos lembrar das formas, dos volumes nas pinturas, né, desse momento que veio para chocar, que veio para inovar o meio acadêmico. E é isso aí. Até breve, nossa aula acaba aqui. Qualquer coisa estou à disposição, qualquer dúvida. Beijos.